Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lucas aqui do canal Prepare Hardware, continuando a série de testes da nova RTX 3050. Eu trouxe já o review completo dessa placa, trouxe a comparação em PCI Express 3.0 e em 4.0, afinal ela é limitada em X8, assim como a 6600, 6600 XT. Esses vídeos estão aparecendo aqui no canto, você pode pesquisar aqui no canal. E hoje eu vou trazer uma comparação que muitos de vocês estavam me pedindo, mas só agora eu fui ter acesso a essa placa, que é a RX 6600 de 8 GB. Essa é uma placa de vídeo que hoje nós encontramos em preços muito próximos a 3050. Então você tem modelos de 3050 por menos de 3.000, é verdade, às vezes por 2.800 e promoções 2.700. Eu já vi que o menor preço, se não me engano, foi 2.500, uma promoção ali relâmpago da Terabyte Shop, loja parceira do canal. E você começa a ter modelos também de 3.200, 3.300. E a 6600 você acha justamente nessa faixa, eu já vi por 3.200, 3.300, 3.500, 3.600. Então você tem placas que estão em preços muito próximos. Só que a 6600 chega a ser 30% mais rápida que a 3050. Caramba, no mesmo preço, ou muito próximo, dependendo dos modelos que você está comparando, né? E essas placas têm muitas semelhanças, inclusive. Se você olha o tamanho físico da GPU, o chip GA106 da 3050 tem 276 mm², que é um pouquinho a mais apenas que a Navi 23 utilizada na 6600. O próprio TDP das placas, 130 e 132 watts, e ambas são limitadas em PCI X8 4.0. Olha aí que interessante. Então, a verdadeira concorrente hoje da 6600 no preço é a 3050. E hoje eu vou trazer esses comparativos em vários games, apenas nos gráficos, vou trazer várias considerações e nos próximos vídeos eu vou trazer o teste lado a lado, como eu fazia antigamente, né, aqueles comparativos para que você possa sentar, relaxar e assistir aí sem nenhum tipo de fala, só realmente os testes puros ali para vocês, tá bom? Esse vídeo é um oferecimento da Galaxy, famosa nas placas de vídeo, agora trazendo sua nova linha de periféricos completa com mouses, teclados e headsets. Mouse Gamer Slider 0102 com iluminação, teclado mecânico Stealth 0103 com ou sem apoio de pulso e RGB configurável, e headset sonar para ampliar a sua experiência gamer. Saiba mais na descrição desse vídeo. Então, em breve sai esse vídeo. Vamos começar aqui com os testes em Assassin's Creed Valhalla, no modo benchmark do game, preset Ultra DirectX 12, e aí nós entramos naquela polêmica, DirectX 11, DirectX 12, a gente já vai falar sobre isso aqui, tá? Em duas resoluções que são as mais populares da Steam, Full HD e 1440p, nós vemos então os testes da 3050 entregando frame rate em 60, e a 6600 está simplesmente em outro patamar, cara, entregando 79 quadros em Full HD e 56 em 1440p, consideravelmente acima da 3050. Observe que ela ficou até mesmo acima da própria 3060. O Assassin's Creed é um jogo que normalmente as placas da AMD se dão melhor, isso já não é de agora, né? A gente já trouxe isso várias vezes para vocês. Então nós vemos a placa se desempenhando muito bem e aproveitando inclusive de um game que usa bem o recurso do Smart Access Memory, né, que é o Resizable Bar. As placas AMD conhecidamente ganham performance nesse jogo e ela teve esse potencial aqui bem explorado, tá certo? Quando a gente olha aqui Battlefield 2042 jogando contra bots, porém com 128 players, né, para dar uma pesada ali, nós tivemos a 6600 entregando o mesmo nível de desempenho da 3060 em Full HD, e quando foi para 1440p ela reduziu um pouco a performance. Eu explico isso para vocês, tá? As placas RDNA 2 da AMD trazem um recurso chamado Infinity Cache, que é uma porção de cache extra que fica na GPU, que aumenta a performance e compensa a menor largura de banda. Então o que a AMD fez? Ela trouxe placas com uma largura de banda real menor, um barramento menor, compensando isso com Infinity Cache. Mas quando você sobe a resolução, você percebe que a largura de banda real, essa troca ágil entre GPU e memória, faz mais diferença. Em vários cenários eu trouxe para vocês a 6800 XT, por exemplo, ganhando da 3080 em 1440p e perdendo no 4K, que é onde exige mais largura de banda real. Afinal, a 3080 tem 350 bits, não lembro agora quantos bits tem, acho que é 320 bits, se não me engano, e a 6800 XT era 256, com frequência de RAM um pouco menor, tá? E aqui, novamente, isso acontece, tá certo? Enfim,
Mesmo assim, a gente vê ali ela perdendo da 3060 em 1440p por uma diferença muito pequena, custando muito menos que ela e sendo bastante superior em relação à 3050, que fez 50 quadros, enquanto ela fez 61 na média, tá? Lembrando para vocês que 1% aqui, o mínimo é 1% low, aquela métrica que mostra algo mais realista para gente. A 5600 XT foi a única placa que deu uma destoada aqui em 1440p, provavelmente ali alguma coisa relacionada a VRAM que já estava estourada. Ali na parte de baixo também nós temos a 1650 Super, que é uma placa boa, só que não é para esse preset que a gente está rodando aqui. Como a maioria das placas rodam bem no Ultra, eu usei delas para cima, eu não nivelei por baixo, então eu nivelei da maior parte das placas que estão rodando bem para que a gente continue esse nosso teste, tá? Cyberpunk 2077 rodando no preset Ultra, texturas alto com RTX e DLSS off. Nós vemos ali a 3060 entregando nesse caso um pouco mais de desempenho em relação a 6600, mas não chega a ser uma diferença muito grande, alguns quadros. E a 6600 entregando mais desempenho que 5600 XT, 2060 e 3050, tá? Então a gente tem outro patamar de performance mais uma vez. 3050 aqui nesse caso ficou mais ou menos ali realmente no nível de uma 1660 Ti e abaixo da 2060. Quando a gente subiu para 1440p, todas as placas tiveram dificuldades, já um game um pouco mais pesado, num preset pesado, então no máximo ali a gente teve 36 quadros na 3060, precisaria reduzir um pouco esses gráficos para performar algo um pouco melhor, tá certo? Far Cry 6, Benchmark, preset Ultra, Ray Tracing off e texturas HD off, porque tem placas que não tem condições de carregar essas texturas, então eu preferi deixar isso desabilitado. A gente vê aqui então a 3050 fazendo 76 quadros em Full HD, 54 em 1440p, que é uma performance legal, mas a 6600, cara, novamente tem muito mais margem, ela ganha da 3060 no Full HD, perde no 1440p justamente pela questão da largura de banda real, que acaba sendo mais exigida em resoluções maiores. Então nós temos aqui essa inversão das performances, de qualquer forma 6600 com mais desempenho em relação a 3050 e preços próximos, tá? Flight Simulator, aqui nós tivemos um resultado bem estranho, quero abrir um parênteses aqui, porque se você olha, o topo dos resultados pertence a 3060 e ela entrega muito mais performance que uma 5600 XT e 2060. Isso não estava acontecendo em todos os testes. E cadê a 6600? Sim, ela está entregando menos que a 2060. Menos que a 2060. E apenas 2 quadros a mais que a 3050. Foi o único teste que eu vi até agora que ela ficou próxima da 3050. E digo mais, se você vai para 1440p, tudo bem, é um empate técnico, mas a 3050 acabou ultrapassando um pouco a 6600 por um frame, mas vamos falar aqui empate técnico. Então, foi um teste estranho, eu rodei várias vezes para tentar descobrir o que estava acontecendo, e aí lembrei da questão do DirectX 11, e relacionando isso com algo que está acontecendo hoje, tem vários canais falando sobre isso, inclusive eu vou deixar um vídeo aparecendo aqui do Casual Gamers, que explicou essa questão de DirectX 11 na AMD em menos de 2 minutos, então ele vai explicar isso muito mais rápido do que eu faria aqui. Mas basicamente a gente tem visto alguns problemas com placas da AMD em games DirectX 11, especialmente os mais antigos, mas não restrito a eles, também temos visto em jogos recentes. E quando você liga o DirectX 12, ele melhora. O Flight Simulator tem o suporte de DirectX 12 no modo beta. Eu habilitei e não melhorou a performance. Então também depende da implementação. Não é uma API mágica, olha, eu vou habilitar o DirectX 12 e pronto, resolveu. Nem sempre. Eu testei aqui e não estava legal. Ficou com menos frame rate que o teste em DirectX 11, então eu mantive o teste em DirectX 11. Mas se você volta em games mais antigos, de fato a AMD tem tido essas dificuldades. Eu trouxe vídeos aqui no canal na época que a AMD lançou o Mental, né? Depois Vulkan ali, não a AMD lançou, mas os games que surgiram com Vulkan na época do Hitman em 2016, que você tinha suporte a DX11, DX12, a gente trazia essas comparações aqui. Eu já falava lá atrás, em testes, por exemplo, da 750 Ti versus 350, R7, né? Que com os CPUs mais fracos, a NVIDIA tinha vantagem, porque ela conseguia lidar melhor com as threads do CPU. Você tinha mais performance, mesmo em cenários onde a AMD tinha uma placa mais forte. E isso aparentemente continuou ao longo dos anos. Boa parte dos testes que eu trago aqui são em DirectX 12, então a gente não tem tanto essa influência, mas tem alguns games, no caso Flight Simulator, que é DX11, a gente vê essa performance e logo atribui a ele,
Pode ser por conta do DX11? Pode ser. Honestamente, eu não sei exatamente o motivo pelo qual ela performou tão abaixo do que ela estava fazendo em relação a 3060 até então, tá certo? Bom, vamos continuar aqui então nossos testes para God of War, e esse é um jogo muito recente, lançado em DirectX 11, tá? Não sei por que não lançaram em DirectX 12 um jogo desse, né? Mas aqui a gente vê que em DX11 ela não ficou tão estranha, ela ficou abaixo da 3060, pela lógica deveria ficar um pouco acima, mas ela não ficou exatamente ruim. Então tem pessoas que falam que ao longo da campanha você tem quedas de performance, mas no teste que eu fiz aqui, que queira ou não, o benchmark não dá para ficar 1 hora testando cada jogo, né? Mas nós tivemos uma performance ok para ela, embora média um pouco menos que a 3060, em parte técnico, a mínima ficou melhor que a 3060, tá? E consideravelmente melhor que a 3050, que fez 39 em Full HD rodando no Ultra, tá? Enquanto que a 600 fez 51, muito melhor. Em 1440p, ela fez 41 quadros versus 32 a 3050. Então, é um game pesado, num preset pesado para todas as placas aqui. Você vê que nenhuma fez um FPS 60, precisaria reduzir esses gráficos para o alto para conseguir um frame rate maior, mas eu já estou trazendo algo mais pesado para ver os limites da placa de vídeo e vou colocar mais placas rápidas acima dessas placas daqui em breve, tá certo? Vamos agora para Red Dead Redemption 2, DirectX 12, a gente volta a essa normalidade, esse padrão que a gente estava vendo, que é a 6600 no mesmo nível da 3060, ali ela ficou até um pouco melhor em Full HD, média e mínima. Ela fez 94 quadros, bem acima ali, 20 quadros acima de uma 3050, embora ambas as placas estiveram rodando bem. Mas em 1440p nós temos mais margem, ela faz 8 quadros a mais, pontua o frame rate em 60, porém ela faz menos que a 5600 XT, que, se não me falha a memória, tem mais largura de banda real que ela, tá? Se não me engano, ela deve ser 192 bits. É isso mesmo, porque ela tem 6 GB de memória, então é 192 bits. Deve ter uma largura de banda real maior e acabou ultrapassando a performance dela, cara. Enquanto que a 3060 continua lá, né, nesse patamar, subindo a resolução, sobe a performance por conta da largura de banda real. Continuando aqui, vamos para Resident Evil Village. Esse aqui é mais um jogo que a gente tem o conhecimento que as placas da AMD performam melhor, tanto que se a gente observa aqui, a gente tem a 6600 entregando mais performance que a 3060, também no 1440p, que é no cenário onde ela estava sempre perdendo da 3060, ela consegue essa vantagem e, mais uma vez, uma performance significativamente melhor que uma 3050. Não é 5%, não é 10%, é bem mais performance. Claro, Lucas, mas todas as placas estão rodando bem. Sim, mas estou falando de algo para o futuro, uma placa que tem uma sobrevida melhor e esse é um dos pontos diferenciais dela. Então, mais um game rodando aqui no Ultra, com as texturas bem pesadas ali. Vamos para os testes em Ray Tracing, porque essa placa também traz o Ray Tracing, assim como a 3050, que inclusive é a primeira placa 50 para desktop que traz a RTX. E aqui a gente vê um cenário onde a 3050 é superior em todos os testes. Eu fiz em 2 games, que é o Watch Dogs Legion, preset muito alto com RT médio. Não trouxe o DLSS, embora seria um diferencial da NVIDIA, mas os games não tem o FSR ali para a gente comparar, então eu trouxe só Ray Tracing. A performance ficou ruim nas placas 50 para baixo, só a 3060 que ficou ali algo mais aceitável, né, para quem busca rodar games com mais movimentação no PC. De qualquer forma, a 3050 sim trouxe mais performance na mínima e na média. Então as duas placas são fraquinhas para Ray Tracing. Você depende ali de recursos como o DLSS e FSR para impulsionar um pouco mais essa performance. E chegamos no gráfico final, que é o gráfico mais importante na minha opinião, onde eu pego esses 8 jogos que eu testei, excluindo os jogos com Ray Tracing, porque tem placas aqui que não tem suporte a Ray Tracing, como as placas 16. E isso testando com o CPU mais top que eu tenho aqui na minha bancada, que é o 12900K, para excluir qualquer possibilidade de gargalo de CPU, né? Em Full HD, pessoal, nós tivemos 31% de diferença para 6600. Ela é bem mais rápida, ela fez a média de 88 quadros versus 67 da 3050, né? Ela ficou, inclusive, 1% acima da 3060. Você observa que tem testes, a gente vê na internet, que ela fica abaixo da 3060, mas a variação de rodada e depende do jogo. Tem jogos que a AMD se sai melhor mesmo. A gente vê que a performance fica muito pareada com a 3060.
e ela custa muito menos que a 3060. Em 1440p, nesse caso, ela passa a perder da 3060, fica ali na casa dos 11% por conta da largura de banda real 3060 ser maior, uma placa 192 bits, consegue uma frequência melhor ali, tá certo? E nesse caso ela diminui um pouco a diferença em relação a 3050, mas ainda assim está 22% mais rápida, ela fez uma média de 58 quadros versus 47. Então acredito que ficou comprovado, embora a gente já sabia disso, que a 6600 é sim uma placa consideravelmente melhor na rasterização que a 3050. Lucas, Ray Tracing a NVIDIA está ganhando ainda, mas as duas placas são fraquinhas no Ray Tracing. Dá para você testar o recurso, nem sempre vai ser viável, como eu já comentei em outras situações com vocês. E aí nós temos a questão agora, pessoal, e aí, vale a pena pegar uma 6600, vale a pena pegar uma 3050? Eu vou trazer as vantagens e desvantagens de cada uma e a minha opinião, caso eu fosse comprar, porque eu tenho as duas placas já, eu não estou na posição de um comprador nesse momento. As vantagens da 3050 são claras. Nós temos ali a questão do NVENC, para quem quer fazer live. A AMD não faz live, Luca? Não, a AMD faz live também. Você pode fazer um stream usando uma placa AMD, usando a codificação do processador, mas é de consenso geral que o NVENC ele é amplamente utilizado e otimizado pelos softwares. Então, quando você tem uma placa compatível com NVENC, NVENC New, você tem uma live mais fluida, mais suave, aliviando o recurso do processador. Nem sempre você tem um super CPU, às vezes está fazendo várias coisas de fundo na máquina, e o NVENC dá uma ajuda nisso. Mas não é todo mundo que faz lives, então são pontos que você tem que levar em consideração. Outra coisa, Broadcast é um software muito legal, eu uso nas minhas lives aqui, onde você pode tirar ali o ruído de fundo, você pode colocar vários efeitos, enfim, é um diferencial de software. DLSS. O DLSS em relação ao FSR no Full HD, eu percebo nos meus testes que eu já fiz em vários games, que no Full HD ele é melhor. Ele tem uma qualidade de imagem maior, ele borra menos a imagem que o FSR. O FSR, em resoluções maiores, fica difícil de perceber a diferença para o DLSS, mas em resoluções mais baixas, o DLSS funciona melhor, na minha opinião, na minha visão desses games. Então, é um diferencial, nem sempre você vai ter um desempenho que você gosta, às vezes o DLSS não vai ficar tão legal no jogo, tem jogos mais antigos com DLSS mais antigos. O DLSS 2.0, na minha opinião, tem se saído muito bem, mesmo em resoluções mais baixas como o Full HD, embora o sweet spot é 1440p para cima. Ray Tracing na 3050 é um pouquinho melhor, como eu disse, nem sempre é viável. E aí entra a questão de drivers, tá? E aí, Lucas, o drive da NVIDIA é melhor ou é a mesma coisa da 6600? Eu trouxe aqui no canal no ano passado vídeos sobre isso, da minha experiência de todas as placas RTX 3000 que eu testei todas, né? E de todas as placas RX 6000 que eu também testei todas, só tinha faltado a 6600 que agora eu tenho em mãos aqui. Eu já tive mais problemas com drivers AMD no passado, na série Polaris, nas placas 5000, que dava tela preta, ficava piscando, era uma coisa muito chata. Mas eu disse naquele vídeo e continuo dizendo agora que a performance das placas 6600, 6700 XT, 6800 XT está melhor, está mais estável. Os drivers estão melhores em relação ao que a AMD praticava no passado. Mas, na minha opinião, testando as duas placas, os drivers NVIDIA ainda são um pouco mais estáveis, a gente percebe menos problemas, coisas para serem corrigidas, embora os drivers NVIDIA não são infalíveis, tá? Você também tem dificuldades, tem pessoas que estão regredindo drivers por conta de drivers mais recentes problemáticos, mas a minha impressão geral é que a AMD melhorou os drivers, a NVIDIA ainda tem um pouco mais de estabilidade, especialmente quando a gente fala de DirectX 11, que é a polêmica do momento. Vários canais estão falando sobre isso, e na verdade já tem canais gringos que falaram disso há muito tempo também, o próprio Hardware Unboxed comentou sobre o assunto do overhead do driver DirectX 11 nas placas AMD. Então a NVIDIA em DX11 tem sido mais estável, às vezes você tem uma placa mais fraca, que devido à estabilidade, tem saído melhor que placas mais rápidas. Isso é uma coisa muito bizarra. As vantagens da 6600, cara, o preço versus performance que ela oferece é muito melhor que a NVIDIA hoje. Acredito que um dos motivos é a questão da mineração. As NVIDIA têm sido melhores para minerar ainda, talvez isso tenha impulsionado um pouco o preço das placas. O LHR claramente não deu certo, né? As placas continuam caras, né? Mas, bom, claro, essa é a minha opinião, né? Talvez você tenha uma opinião diferente.
Mas, de uma forma geral, cara, você vê a 6600 custando 3.300, 3.400, 3.500, né, os modelos um pouco melhores, essa aqui é uma Triple Fan, e você compara com uma 3060 de 4.500, 4.800, às vezes tem promoção por 4.400, 4.300, cara, ela entrega um nível de desempenho muito parecido em Full HD, custando muito menos. Tô falando de R$1.000 a menos, cara. R$1.000 a menos, tá? Mesmo a 6600 XT, você acha por menos que a 3060, por menos. E a 6600 XT é ainda melhor em relação à 3060, tanto no Full HD quanto no 1440p. Tá? E se você olha em relação a 3050, que aparece ali 2.800, 2.900, 3.000, só que tem modelos por mais de 3.200, 3.300, é o mesmo preço de uma 6600 que chega a ser 30% mais rápida, isso a longo prazo. O cara está usando a placa por um bom tempo, você vai ter uma longevidade melhor. E aí tem vários pontos. Ah, mas o DLSS dá uma longevidade para a NVIDIA. É verdade. Mas em games que não tem o DLSS compatível, você tem uma placa que na rasterização, no bruto, ela já entrega mais desempenho, tá? Enfim, pessoal. E aí, Lucas, qual você recomendaria, cara? Bom, as duas placas têm as suas vantagens e desvantagens. Se você fala assim para mim, Lucas, eu não pretendo fazer lives, né? Eu não quero ser um streamer, embora você possa fazer lives sim com placa da NVIDIA também, mas eu vou jogar jogos mais recentes. Hoje em dia, boa parte são DirectX 12, dos mais recentes, embora sim tem lançamentos de DX11, né? As placas têm saído bem em DX12, tá? Em alguns jogos DX11 também elas têm saído decentemente bem. Não entrega toda a performance que pode entregar em alguns cenários, a gente tem visto isso, né? Nos testes que têm sido divulgados, mas em jogos recentes ela vai bem. E o preço que ela oferece às vezes pode ser o principal ponto para a pessoa. Pô, eu quero comprar esse nível de performance, eu posso pagar 4.500 numa NVIDIA, que eu sei que vai ter o DLSS, que eu sei que vai ter um drive um pouco melhor, talvez na sua impressão, mas ela custa muito mais, cara. Então esse é um fator que acaba sendo decisivo para muitas pessoas no preço, tá? E aí a 3050, ela é mais fraca, mas também tem a questão dos drives, DLSS e NVENC. Então, se eu fosse comprar hoje uma placa não pensando em lives, jogando games recentes, eu apostaria na 6600, conhecendo a performance e estabilidade dessa placa. A 3050, reduzindo o preço, sendo uma placa mais lenta, custando ali em um patamar próximo a 2.500, 2.400, ela é uma placa interessante. Ela é mais lenta, mas ela também custa bem menos que a 6600. Hoje a gente já começa a ver modelos caindo 2.800, 2.700. Isso é interessante, tem que cair esse preço. E isso vai fazer com que as próprias placas da NVIDIA da série passada percam um sentido. Por exemplo, 2060 por 3.300. Cara, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. 1660 Ti por 3.000, 3.100, 3.200, tem que acabar. Claro que para mineração são placas bem melhores que a 3050, e aí entra essa questão. Os caras ainda estão vendendo caro, por quê? Porque tem minerador comprando, tem o público-alvo certo. Agora, para jogos, a 3050, ela tem entregado um desempenho próximo de uma 1660 Ti custando menos que ela. E tem 8 GB de memória, e tem DLSS. Então, em relação a essas placas, já não faz mais sentido pensar em placas como 1660 Ti e 1660 Super, que tem aparecido em preços muito insanos. Essas placas têm que cair de preço para ter um diferencial em relação a 3050. Então, é uma competição interessante, as duas placas têm vantagens e desvantagens. 3050 no preço mais ajustado vai ficar bem interessante, é uma placa boa, que está custando hoje muito próximo de uma placa 6600, que na rasterização, nos cenários ideais de games ali com otimização ok para esse tipo de placa, a placa se sai muito bem, tá bom? Pessoal, essa foi a minha opinião, tá? Fique à vontade para comentar aqui no chat o que vocês quiserem. Tem outros pontos que eu poderia ter comentado, mas eu acabo não lembrando de tantas coisas num vídeo de mais de 20 minutos. Trago mais opiniões e mais testes assim, que isso se tornar de repente mais relevante para vocês. Então comenta aqui o que vocês têm em mente, o que eu posso de repente fazer um futuro teste no futuro. Um futuro teste no futuro ficou excelente, cara. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela audiência. Confira aqui na descrição os patrocinadores do canal Terabyte Shop e Edu Ferrari, além de componentes eletrônicos, elétricos, que eu tenho aqui, a parte dos filtros Clamper, as tomadas ali, as tomadas inteligentes, positivo. Eu coloco aqui na descrição os links da Amazon, caso você queira conferir. Em breve vou trazer um vídeo sobre isso. Muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau.